Seja bem-vindo ao programa Tribuna Livre, diretamente aqui da TV Guarulhos, para você conhecer um pouquinho mais da nossa cidade e na nossa estreia, um grande parceiro nosso, que é candidato a deputado federal. A nossa ideia, nesse começo, é conversar com todos os candidatos a deputado estadual e federal com base eleitoral na cidade de Guarulhos. Então, nós vamos começar com o federal, depois o estadual, e hoje você vai, se você não conhece, muito difícil, você vai conhecer quais são os projetos desse candidato. O candidato que está hoje aqui conosco é o candidato Guti, do Partido Verde. Boa noite, tudo bom, candidato? Boa noite, Roberto. Mais uma vez é um grande prazer falar com você, agora na qualidade de candidato a deputado federal, né? Até o nome do cargo já é imponente e a gente espera com certeza fazer uma campanha bastante correta, bastante trabalhadora, né? Trabalhar demais e, se Deus quiser e abençoar, ganhar as eleições para conseguir trabalhar e trazer muitos recursos para a cidade de Guarulhos. O candidato Guti está em seu segundo mandato como vereador na Câmara Municipal de Guarulhos e é, se eu não me engano, o mais jovem na Câmara. Não é muito cedo ainda por o senhor se lançar para um cargo tão grande assim, teoricamente? Bom, na verdade, constitucionalmente falando, para ser candidato a deputado federal, você precisa ter 21 anos de idade. Eu já estou quase nos 30, então já estou coroa, né? E estou há 2 anos, 2 mandatos, na verdade, 6 anos, como vereador. Então, acredito que consegui muita experiência nesses 6 anos. Estou batalhando muito, sou um vereador muito crítico ao que vem acontecendo na cidade. Não abaixo a cabeça para ninguém. Faca no pescoço não adianta para mim. Se tiver errado, a gente vai criticar. E se tiver certo, a gente vai elogiar também, independente do partido que aí esteja. Bom, e o nosso programa sempre vai tentar ouvir a população. Nós vamos arrumar ferramentas, WhatsApp, tudo para você também interagir com o nosso programa. Caso você ou algum amigo seu não seja assinante da NET TV, ele pode acessar, acompanhar nosso programa pelo site aqui da TV Guarulhos, www.tvguarulhos.tv.br. Todo mundo pode acompanhar. Bom, e o Wagner Borges de Oliveira, ele manda uma pergunta bastante interessante para o senhor. Ele faça a seguinte pergunta a ele: se ele é ficha limpa, por que ele surge a cidade com cavaletes? Existem outros canais para se promover. E aí, Guti? Bom, Roberto, é uma boa pergunta, né? Na verdade, o que acontece? Para você mostrar para a cidade que você é candidato, você tem que usar todas as mídias disponíveis e legais, né? O cavalete é legal. Eu não gosto do cavalete também. Só que se eu não usar, os outros candidatos, até os caras que vêm de fora, já tem muito mais cavalete que eu, por exemplo, porque é caro o cavalete também, né? Mas se eu não usar o cavalete, ninguém na cidade vai saber que o Guti é candidato. Infelizmente a gente não tem uma mídia, por exemplo, aqui você é visto por muitas pessoas, mas não é pela maioria de Guarulhos. A gente não tem um canal aberto para a cidade, onde Guarulhos inteiro consiga acompanhar a evolução da cidade, os candidatos. Então é muito complicado. Então nós temos que chegar na casa das pessoas, temos que mostrar nossa candidatura. E é uma concorrência desleal. Eu não gosto do cavalete, assinei um projeto de lei, junto com mais alguns vereadores, poucos vereadores, ao qual proibiria o cavalete. Isso foi ano passado, esse ano de novo, mas infelizmente não decolou. E aí seria a melhor coisa do mundo, porque ninguém poderia usar cavalete. Aí todo mundo teria a mesma chance, o mesmo método de divulgar. Na eleição passada, por exemplo, eu fiz cavalete fiz placas de casa. Todo o material, toda a lona usada, eu fiz aquelas famosas eco bags. Então, depois da campanha, acabou a campanha, recolhemos tudo, fizemos as eco bags, né, para dar um destino correto para aquele material. Bom, uma outra questão, o senhor acaba, na atual estrutura da Câmara Municipal, me parece que a candidato a deputado federal, o senhor é o único que faz oposição ao partido que é governo aqui na cidade de Guarulhos. Isso acaba dificultando também um pouco mais essa divulgação? Bom, na verdade, eu não sei se dificulta ou não, né? Nós temos muito material depredado na rua, mas eu não posso acusar A nem B. Agora, de fato, sou sim o único candidato a deputado federal contrário a essa administração, contrário, eu não tenho problema em falar siglas partidárias, sou contrário sim ao Partido dos Trabalhadores,
tanto na cidade quanto no Brasil, né? Na nossa federação, porque, infelizmente, o partido está fazendo muito desmando, não está acontecendo, o país não está acontecendo. A Dilma, para mim, na minha visão, está um fiasco. Você bancar, gastar muito dinheiro com porto em Cuba, com metrô em outros países, e gastaram erradamente bilhões com a Petrobras. E falta tudo para nós, falta tudo para o brasileiro, falta saúde, falta educação. Para mim, isso é errado administrativamente. Não posso, mesmo porque não tenho provas, de acusar partido algum, nem mesmo Partido dos Trabalhadores, quanto ao caso de desvio de verba, corrupção. Isso eu não tenho prova, não posso falar. Mas quanto à má gestão, quanto à qualidade péssima em administração, isso com certeza eu posso encher a boca para falar, porque o país está muito mal, a cidade de Guarulhos está muito mal também. Então não tenho... Tanto que nas minhas propagandas eu coloco lá, contra o PT, a favor de você. E não tenho rabo preso para não poder falar isso. Eu falo sim. Bom, ser deputado federal é um outro nível, são outras demandas. O senhor se sente preparado para isso? Ou melhor, o senhor está se preparando para caso chegue a ser deputado, o senhor saiba o que vai fazer, o que o senhor pode fazer em termos de projeto, em termos de benefício para a cidade de Guarulhos? Bom, Roberto, eu sempre me preparei. Na verdade, o meu grande sonho na vida política, isso fora do ar, você já sabe, de longa data, meu sonho sempre foi ser deputado federal. Esse foi meu grande sonho mesmo. Comecei a carreira de vereador para um dia, se Deus quiser, chegar à cadeira de deputado federal. Acredito que com 6 anos de vereador, mais formado em direito, mais tudo que a gente veio adquirindo, acredito que eu consiga ser corretamente um excelente deputado. Não posso afirmar, e não quero ser soberbo de afirmar, que eu vou ser o melhor deputado por São Paulo. Isso, obviamente, que depende de Deus, depende de uma série de fatores, mas com certeza eu vou ralar muito e não vai ter ninguém que trabalhe mais do que eu. Pode trabalhar o mesmo tanto, mas mais do que eu, como deputado federal, isso não vai existir. E é óbvio que a gente defende várias ideias. Na verdade, são 40 ideias que nós temos e não vai dar para a gente falar aqui no programa as 40 ideias. E até convido ao nosso interlocutor, a quem está assistindo, na verdade, para entrar no meu Facebook lá, né, Guti Oficial, dá uma olhada. Todo dia a gente posta um projeto novo, uma ideia nova. Então são 40 ideias até o final da campanha. Vão estar lá as 40. Você pode entrar hoje, você já vai ter umas 5, 6 propostas lá. E dê uma olhada, critique, ou curta, compartilhe se você curtir. Mas aqui, lógico que vamos debater alguns casos, né, algumas ideias que nós temos, mas no total são 40. E no nosso jornalzinho que está circulando na cidade, são 10 ideias que você também pode acompanhar por lá. Bom, estamos conversando com o candidato do Partido Verde, o Guti. Ele que é vereador em seu 2º mandato na cidade de Guarulhos. E, se eu não me engano, é o mais jovem que está na Câmara de Guarulhos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos e vamos perguntar para ele pelo menos uns 2 projetos que ele tenha para quando chegar a ser deputado federal aqui pela cidade de Guarulhos. Cidade de Guarulhos que tem perto de uns 900 mil votos. No entanto, tem apenas um representante na Câmara Federal e apenas um representante na Câmara Estadual. Dá para fazer muito mais se a gente começar a conhecer nossos candidatos. Então, pode participar via Facebook, via WhatsApp, você vai ter todas essas ferramentas aqui no programa Tribuna Livre. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a conversar com o Guti, o candidato pelo PB para candidato a deputado federal. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público.
Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre. Hoje, ouvindo o candidato a deputado federal pelo PV, o hoje vereador, está em seu segundo mandato, o Guti, Partido Verde, que tem se colocado como oposição aqui na cidade de Guarulhos. E o vereador, o candidato, que é vereador, né? Ele disse que tem algumas ideias para ser deputado, quando chegar a ser deputado. Guti, me diz uma ideia aí que se você, caso você seja eleito, você vai tentar implantar na Câmara Federal. Bom, Roberto, como eu disse, são 40. Vamos ver se dá tempo para eu falar pelo menos umas 5, né? Vamos lá. Vamos falar as mais rápidas primeiro, né? Que é mais fácil de explicar. Uma que talvez não impacte tanto na vida de ninguém, mas que dá uma moralidade, que dá realmente uma transparência para o nosso Brasil, para o nosso custo Brasil, e é uma coisa que tem que existir. O trabalhador comum hoje, quanto tempo ele tem de férias? Um mês. 30 dias. 30 dias. Por que o deputado, o senador tem 60 dias? Aí tem gente que fala, é para visitar as bases, porque é recesso, não é férias. Mas de fato ninguém controla. Se o cara quiser realmente visitar as bases, trabalhar, ele pode fazer isso. Se ele quiser ir viajar durante 60 dias, ele também pode fazer isso, porque não há controle, é um recesso de verdade. Então eu acredito que tenha que ser, não importa quem seja, qualquer trabalhador no Brasil, se é 30 dias, é para todos. Então eu defendo isso, que é um projeto que eu quero levar para Brasília, que seja 30 dias. Como eu disse, não impacta na sua vida, não impacta na vida do Joãozinho, da Maria, mas realmente começa a mostrar que o Brasil está querendo começar a ficar sério. Então é uma das ideias que eu defendo. Outra ideia que eu defendo, na verdade não é uma ideia minha, mas é o que eu vi no Guarujá e está dando muito certo, e eu queria que fosse universal no Brasil, obviamente, né? Seja para todo o território brasileiro. Hoje a mulher sofre muito no desembarque noturno, após as 10 da noite, porque muitas vezes o ponto regulamentado está a 2 km da sua casa, enfim. Ela tem que andar 2 km e muitas vezes falta iluminação, a segurança do nosso país não é das melhores, né? E para isso melhorar, demora muita coisa, mas tem algo que a gente pode fazer mais rápido e muito mais barato. Durante o itinerário, no curso do itinerário, a pessoa que morar no curso do itinerário perto e ela queira ficar um pouco antes, ela pode descer a qualquer minuto do ônibus, não precisa ser um ponto regulamentado. Isso após as 10 da noite, porque muitas vezes a pessoa passa pela casa dela, para 2 km depois, 3 km depois, tem que voltar, a mulher tem que voltar 3 km no escuro. E então, por que não parar antes? Isso já está acontecendo no Guarujá. Tem que ser para o Brasil inteiro. É uma ideia boa. Boa, e simples e é fácil de implantar, né? Sim, e isso realmente muda a vida da mulher, que trabalhadora, que depende do transporte público coletivo, né? Transporte público que está complicado aqui na cidade de Guarulhos, hein? Complicadíssimo. Em qual área você gostaria de saber mais alguma coisa? Por exemplo, educação é uma coisa importante, transporte, você já falou, saúde, por exemplo, segurança. Então vamos falar de educação, aí é um pouquinho mais complicado para explicar, né? Um pouco mais longo. Mas também não é uma ideia minha, mas é uma ideia que eu quero defender muito lá no Congresso Nacional. Isso é milenar na Europa, isso mais de 100 anos acontece nos Estados Unidos. É o quê? É o ensino em período integral.
a criança tem que estar o dia inteiro na escola. Mas não é para estudar o dia inteiro. Meio período ela estuda. O outro meio período, ela vai aprender um esporte com qualidade, ela vai entender o que são regras, o que é fundamento, tática, aprender de verdade um esporte com qualidade. Aprender a tocar um violão, algum tipo de instrumento musical, informática, aprender a pintar um quadro. Então você vai oferecer uma gama de oportunidades para as crianças. E outra coisa que é importante nesse projeto, além de você formar um cidadão muito mais rico em conhecimento e muito mais crítico, é tirar a criança da zona do risco ali, da droga, tirar do traficante, do criminoso que pode aliciar. Criança é muito pura. Então, se você chegar lá e falar, olha esse pozinho mágico, ele é bom, a criança vai acreditar, ela vai cair naquela maldade. E quando você vê, você já perdeu ela para a droga, você já perdeu ela para o crime. Então, se a criança estiver o dia inteiro na escola, a mãe pode trabalhar o dia inteiro tranquilamente, que sabe que o filho está dentro da escola. E ela não vai perder o filho para algum traficante, algum criminoso aí. É verdade, viu? A educação tem que ser tratada com muito carinho no nosso país, a qualidade está caindo cada vez mais. Eu quero agradecer aqui o pessoal que já está nos acompanhando via redes sociais. O Décio Pompeu, nosso amigo Décio Pompeu, mandou um abraço para você, Guti. E agradecer ao Wagner Borges de Oliveira, que está nos acompanhando. A Ivone Nunes está nos acompanhando. A Zeza, a Gisele Cristine, doutora Gisele Cristine nos acompanhando. A Andréa Bicudo, Valdir Quintino, Filomena Ganança, Luiz Otávio Macuco nos acompanhando também. Patrícia Almeida da Silva e Esmeraldo Rocha está nos acompanhando já, mandando as curtidas aqui para o nosso programa. Vou mandar um beijão para todo mundo aí. E um problema que nós vivemos aqui na cidade, e é um projeto também que eu quero ver se primeiro tem que ser eleito, depois conseguir aprovar ele no Congresso, mas o que acontece aqui em Guarulhos? A gente é obrigado a pagar a famosa taxa de esgoto. E nossa cidade não trata quase nada. As ETs aí até começaram a funcionar, mas não existe para você morador. Se existe é muito pouco, na verdade existe muito pouco, não chega a 10% de ligação de esgoto da sua casa até a estação de tratamento de esgoto. A ligação praticamente é nula na nossa cidade, existe muito pouco. Toda cidade, isso eu quero defender em Brasília, toda cidade que tiver menos de 70% do seu esgoto tratado, será proibida de cobrar a taxa de esgoto. Porque não é justo você pagar por um serviço que não existe. O que a gente visa com isso? Não é poupar o seu bolso simplesmente, não. Porque a taxa de esgoto, ela tem que existir, mas desde que o esgoto seja tratado. E o esgoto tem que ser tratado. Agora, isso é um meio de forçar que os municípios comecem a fazer algo, comecem a investir em infraestrutura de tratamento de esgoto. A gente não pode ficar à mercê disso, de pagar e não ter o retorno. A gente está lidando com o meio ambiente. E quem não é eu sou do Partido Verde, mas quem não gosta de meio ambiente, quem não gosta de sustentabilidade, pensa na sua própria vida. Sem tratamento de esgoto, daqui 20 anos o nosso Brasil já está muito ruim. Principalmente para as pessoas ribeirinhas ali que vivem mais no subúrbio. É bem complicado. O esgoto já passa na casa delas, não é tratado a céu aberto, o cheiro horrível, enfim. Mas daqui a uns 20 anos vai refletir para você que mora nos grandes centros também, se já não está refletindo. Então pensa nisso. É verdade. Bom, quero mandar um abraço também para Maria Clara, minha netinha que está assistindo o nosso programa, hein? A Gisele Cristine também está nos assistindo. Estamos conversando com o candidato do Partido Verde, o Guti, e eu quero perguntar para ele com relação à cidade de Guarulhos, o Guti, nas últimas eleições, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, o que tem acontecido? A maioria dos votos não são para os candidatos do município. Isso que acontece? O deputado federal, o deputado estadual, na hora do orçamento, ele pode direcionar parte dessas emendas para o município. E cá entre nós, Guarulhos está precisando. Porque, embora o prefeito Almeida tenha trabalhado, ele não tem o dinheiro suficiente para todas essas obras. Se tivesse mais 2 ou 3 deputados federais, poderia direcionar mais verbas para Guarulhos. Se o Guti for eleito, por exemplo, é lógico que ele vai procurar trazer o quê? Verbas para o município de Guarulhos. Como fazer, Guti, para tentar conscientizar essa população guarulhense que não adianta nada votar no candidato bonitinho lá de São Paulo, ou o engraçadinho, ou o palhaço, ou seja lá quem for, e não votar no candidato da cidade de Guarulhos. Como tentar, e qual a importância também, na sua opinião, de ter candidatos da cidade?
Bom, para você que está assistindo a gente e não sabe, não tem o dever de saber, quem tem o dever de saber são os candidatos a deputado. O deputado federal hoje, ele tem consignado, ou seja, é direito dele, 12 milhões por ano de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é a verba que você pode mandar para a cidade. Isso é consignado, são 12 milhões ano, seja para a oposição, para a base do governo, enfim, 12 milhões. Sem contar as conversas que você pode até um ministro e pedir recurso e mandar para a cidade, que aí são muito mais, né? Agora, 12 milhões são consignados. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba votando nos caras, como o Roberto falou, nas pessoas de fora. Eu não tenho medo de nominar ninguém, e não estou acusando, não estou fazendo afronta. Mas o Tiririca, ele teve 55 mil votos na nossa cidade. Quase 1.300.000 votos no total, né? O que ele trouxe para a cidade? Ele nunca trouxe R$1 para a nossa cidade. Ele nunca nem veio. E as pessoas acreditaram, né? Não é que acreditaram, foi o voto de protesto e falou, vamos zoar com o país, vamos pôr um palhaço lá no Congresso. Tá, tudo bem, você votou no Tiririca. O problema é que ele teve 1.300.000 votos. Explicando grossamente como funciona, ele pegou os votos que era necessário para ele se eleger. Ainda sobrou um caminhão de votos. E aí foi distribuído para as pessoas da coligação. E você sabe quem ele elegeu com esse caminhão de voto a mais que ele teve, que ele distribuiu para os outros que vieram atrás? Você sabe quem, Roberto? Alguns mensaleiros. Alguns quadrilheiros que estão presos. Que foram, eu posso falar porque está preso. Foi julgado pela justiça e está preso. Então tem alguns caras aí, Zé Dirceu, Genuíno, Valdemar Costa Neto, foi tudo coligação do Tiririca. E ele que elegeu. Então, gente, é meio pegadinho o sistema eleitoral brasileiro. Você tem que pensar, quer votar no protesto, mas protesta direito, né? É que nem as manifestações. Quer manifestar? É isso mesmo, trava a avenida, trava as principais vias de acesso, sem confronto, sem nada, sem quebrar nada, só para mostrar e trazer o problema e mostrar para as autoridades que a gente está revoltado. Agora, não pode manifestar quebrando as coisas, invadindo o banco, saqueando. Isso aí já não é manifestação. Mesma coisa, na urna, quer manifestar? Vota em quem você acredita. Vota em pessoas da cidade. Tem muita gente chegando agora aqui na cidade, Roberto, falando que é da cidade. Põe cavaletes enormes, tal, mostra que é da cidade. Mas não é, não mora aqui, mora em São Paulo. Então, gente, pesquisa. É fácil. Entra no site da Justiça Eleitoral, você vai ver onde reside a pessoa. Não tem como mentir. Onde ele tem o domicílio. Domicílio eleitoral é uma coisa, agora o domicílio de verdade onde mora é outra. Então pesquisa. Tem gente aí querendo enganar, falando que é de Guarulhos e não é de Guarulhos. Bom, estamos terminando o nosso primeiro programa. Quero agradecer o Rafael Garcia, ele que está nos acompanhando aqui pela TV Guarulhos. Muito obrigado, foi uma estreia maravilhosa. Último minuto, o minuto final para o senhor deixar suas considerações aí e agradecer também por o senhor ter aceitado estrear o nosso programa aqui. Eu acho que a gente falou 4 projetos, falar o último rapidinho, em 30 segundos, vou dar uma de Enéas aqui, mas Faculdade Pública de Medicina. Nós temos que ter Faculdade Pública de Medicina. Boa. Não só em Guarulhos, mas em todos os municípios que tenham mais de 500 mil habitantes, que na verdade totalizam 45 municípios no Brasil inteiro com mais de 500 mil habitantes. Para você fazer essas faculdades públicas de medicina, todas, você gastaria menos que 2 estádios que fizeram, né? Então, gente, vamos pensar direito. Depois entra no Face, vê lá minhas propostas, você vai ver o que isso acarretaria, né? Não dá para explicar exatamente, mas hoje a pessoa comum, a pessoa trabalhadora que rala, não tem 5, 6 mil reais para pagar num curso de medicina. Então, na prática, o rico pode ser médico, o pobre não. É isso que te falam na sua cara hoje. Lógico que não é uma regra. O cara que estudar, batalhar e tiver condições, mesmo que seja humilde, pode ser médico, mas na prática, nas escolas aí, nas escolas hoje de acesso, falta livro, falta professor, falta muita coisa. Então, é desigual, a concorrência é desigual. Todo mundo pode ser o que quiser, eu defendo isso. Força de vontade, mas a concorrência é bem desigual. Para você saber mais sobre esse projeto, que tem muito desdobramento, entra no nosso Face, pergunta pra gente também. Roberto, finalizando, cara, foi muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho do que a gente quer fazer. Sabe que sempre quando você me chama é uma grande honra falar um pouquinho de como que tá a cidade. Sempre foi assim, né? Sempre falei o que eu achava da cidade, o que daria para melhorar. Hoje eu tô aqui já falando numa esfera maior de Brasil, o que a gente pode fazer. Gente, pensa direito, vamos renovar, não é o meu nome que é o único de renovação, não. Existem muitas pessoas que podem renovar e podem fazer a diferença. Vota direito. Obrigado.
Bom, eu que agradeço. Obrigado, gente. Olha, eu peço para você também curtir a nossa página Roberto Samuel, Tribuna Livre com Roberto Samuel. Curte aí, avisa o pessoal. A gente vai divulgar todos os candidatos com base eleitoral na cidade de Guarulhos. Gente, foi maravilhoso. Quero agradecer a toda a produção que esteve por trás deste programa. O Jefferson, não vou lembrar o nome de todos. Jefferson, a Jéssica, o Fábio Ferreira. Gente, muito obrigado. E amanhã tem mais candidatos. Semana toda, todo dia agora, você tem Tribuna Livre. Última coisa, rapidinho. Parabéns pela estreia. Que Deus abençoe muito você. Obrigado. Gente, até amanhã. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854.